Bom dia, caros conterrâneos! Hoje é mais um daqueles vídeos em que eu falo um pouquinho sobre a vida, mais especificamente sobre o ambiente que eu vivo, um ambiente universitário, educacional, de muito estudo, de muitos olhares cansados, mas cheios de esperança. Hoje em dia, eu não estudo mais para o vestibular, eu estudo para algo maior, para o meu futuro, para minha carreira e talvez para entender um pouquinho mais sobre mim mesma. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que vai prestar o vestibular esse ano, vai fazer o Enem esse ano. É uma coisa simples, mas já deu tudo certo. Sempre deu, vai dar tudo certo. E quando é para ser, meu caro e minha cara, o caminho encontra você. No ano passado, eu fiz o Enem para valer. Foi um ano muito difícil. É um ano de terceiro ano do ensino médio. É um ano em que você aprende muitas coisas. É tudo muito focado pro Enem, pro vestibular. Então, é difícil, é pesado, é muita cobrança. Você tem que passar, você fica na cabeça que você tem que passar não somente no vestibular, como no colégio antes de tudo. Porque se você não passa no colégio, você não passa no vestibular. Você não tem a oportunidade de colocar sua nota no SISU, porque você teoricamente não saiu ainda do ensino médio. Então, é muita pressão. Eu estudei o que eu pude, como eu pude e deu tudo certo, eu consegui entrar na faculdade. Bom, hoje eu vim aqui para te dar um conselho. Um conselho que eu gostaria de ter tido antes, que é algo muito simples, quase bobo, mas que a gente não consegue pensar. Antes de tudo, antes de você desejar, antes de você decidir o curso que você realmente quer, vá ver a matriz curricular do seu curso, por favor. Bom, se você já escolheu o seu curso, tudo bem, a vida não tem manual, acontece. Mas, se esse é o seu ano para valer, vá ver a matriz curricular. Pesquise, leia com calma, descubra o que você vai ver nos seus próximos anos dentro da faculdade. Isso te dá segurança, isso te dá conforto, isso te dá uma previsão. Bom, o curso que eu escolhi foi Letras Alemão na UF. Um pouquinho, na verdade, no SISU, no dia do SISU, eu comecei a pesquisar, a rolar a telinha, procurando os cursos, vendo os cursos. Já tinha os cursos em mente, letras já estava em mente, artes visuais também já estava em mente. Porém, naquela curiosidade a gente vai olhando. Bom, apareceu um curso em que eu não entrei. Eu tinha nota para entrar, mas eu escolhi entrar em letras. Mas era arquivologia. Era um curso muito interessante. E conversando com minha família, com os meus amigos, nem com os meus amigos, eu não conversei muito com eles, eu meio que descobri sozinha, que é a matriz curricular. Parece realmente algo muito simples, mas não tem o que fazer. Eu coloquei assim no Google ou no Safari: matriz curricular, letras, no caso a minha habilitação foi alemão, UF, que era a faculdade que eu queria entrar. Quando eu coloquei isso, eu consegui ver toda a grade que eu iria estudar ao decorrer dos anos. Então, por exemplo, no primeiro semestre estava lá linguística, matrizes clássicas, português, alemão e teoria da literatura. Essas foram as 5 matérias que apareceu como obrigatórias para o primeiro semestre. E foram essas matérias que eu estou dando agora no meu primeiro semestre em letras. Então, é uma previsão. Você se sente segura sabendo o que você vai ver nos próximos anos. Isso é importantíssimo. Como eu falei, eu tinha pesquisado sobre arquivologia. E eu fui ver a matriz curricular, eu me identifiquei, eu gostei, eu achei muito legal. Só que tinha algumas partes que
era mais administrativo. Você, querendo ou não, daria um pouco de exatas, mais especificamente sobre matemática. Não era nem o curso todo, mas algumas partes. E alguma coisa, e é uma matéria que eu não identifico muito. E talvez, se eu realmente, uau, me interessei muito, 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 talvez eu tivesse escolhido arquivologia, mas não foi uma matéria que eu escolhi. Foi letras, porque letras eu me identifiquei. Eu vi a matriz curricular e eu apaixonei total, porque era o que eu vi no ensino médio e, meu Deus, é isso. E eu acho muito engraçado, porque quando a gente escolhe um curso apenas pelo nome do curso, a gente não tem noção nenhuma do que ele vai falar sobre. Apenas pesquisar no TikTok, no YouTube, no Safari, no Google, a matéria, ela não vai te dar a bagagem, ela não vai te dar o conhecimento necessário que você vai precisar para saber do que se trata o próprio curso. Então, por exemplo, deixa eu ver, engenharia química. Faço a mínima ideia do que se trata, mas na minha cabeça tem alguma coisa ali sobre mecânica. Eu falei engenharia química ou mecânica? Enfim, vai ter algo ali mexendo com exatas, mas o que vai dar nas matérias? O que eles vão falar sobre? Entendeu? O que você vai ver no seu primeiro semestre? O que você vai ver no seu segundo? No seu último semestre? Eu não sei. Você só sabe o basiquinho ali do curso, entendeu? Então, é super importante. História. O que você vai ver em história? Na nossa cabeça, a gente já pega o geral. Ah, eu vou ver a história do Brasil, vou ver a história da Inglaterra, da Alemanha, sabe? Mas você não vê exatamente o certinho. Por exemplo, eu tenho amigos que eles quiseram outros cursos, não viram a matriz curricular, e eu conhecendo meu amigo, eu sabia que ele não iria se identificar com um curso sem ter visto a matriz curricular antes. Porque realmente, às vezes o nome do curso é muito legal, o que você escolheu é muito legal, mas você não vai se identificar nele, entendeu? Vou dar um exemplo. Nossa, queria muito artes visuais. Queria muito, vou colocar para ser artes visuais. Coloquei, passei. Nossa, passei em artes visuais. Que legal. Primeiro semestre. 5 matérias que é algo que você não despertou interesse, que é algo que você, é isso que eu vou ver. Que tristeza, né? Se eu tivesse colocado aquele outro curso, tivesse visto antes a matriz curricular. Então, se você tem a oportunidade, vá pesquisar, vá procurar com seus amigos que já estão na universidade. E se não estão, pesquise no Google, gente. O Google tá aí pra isso. E eu acho muito engraçado que nunca me falaram isso, pelo menos no colégio, nunca citaram a matriz curricular. Eu, pelo menos, eu não tava na aula quando falaram isso, porque se tivessem, eu teria levado o ano todo pesquisando todos os cursos da UF que eles oferecem para encontrar um que eu me identificasse mais. Que no caso eu encontrei, mas foi em cima da hora, né? Enfim, concluindo, se você ainda vai escolher o seu caminho, olhe para ele antes de você entrar. De forma quase poética, veja se a estrada combina com seus pés. Faz sentido? Faz sentido, não faz? Agora, voltando um pouquinho pro Enem, existe uma grande diferença entre fazer a prova por obrigação e fazer a prova por curiosidade. Quando a obrigação sai de cena, o medo vai saindo aos poucos também. E o que acaba sobrando é apenas o aprendizado. Hoje eu faço o Enem, porque hoje é dia 9 de novembro, Enem é daqui a pouco, são 11h44, o Enem já é
daqui a pouquinho eu vou fazer, mas eu não vou fazer por obrigação, não vou fazer por cobrança, eu vou fazer por curiosidade. Eu vou fazer por curiosidade, por estudo, porque, querendo ou não, o Enem é, antes de tudo, um retrato do nosso tempo. Ele fala do que estamos vivendo, das questões que ecoam no mundo, das dores, das esperanças, e é um retrato da nossa vida, do nosso ano. Porque todas as questões do Enem, elas são, como que eu posso dizer? Elas são atuais. Nunca vai haver questões repetidas. São sempre questões do hoje, do agora, do que aconteceu há 5 meses atrás, que passou despercebido, que você não olhou fixamente. Mas na prova do Enem, você vai ver aquela toda detalhação, aqueles pontos que você vai conseguir relacionar, vai lembrar. Nossa, é verdade, né? Aconteceu isso. Caramba. Aí você vai ler a questão. Caramba, como que pensaram em fazer uma questão sobre esse assunto? Cara, querendo ou não, o Enem é incrível. A forma como ele consegue trazer as questões sobre a vida, sobre o ambiente em que a gente vive. É muito divertido. Bom, divertido para quem tá fazendo não por obrigação, e sim como material de estudo. E quando a gente faz a prova sem o peso da obrigação de estar ali, ela vira um exercício de, como que eu posso dizer? Um exercício de observação, um reencontro com o que já sabemos. Porque tudo que você vai ver, você já viu. Tudo que tá na prova, de alguma forma, de alguma maneira, você já ouviu, já leu sobre, nem que seja uma faísca de um cisco, de um negocinho pequenininho, você já viu. E se você não viu, você vai estar aprendendo naquele momento. Talvez você erre a questão, acontece, mas quando você tiver a questão, a resposta, você vai... Que incrível! Então, se você vai fazer o Enem, vai fazer com calma, leve sua garrafinha de água, sua alimentação, o que você vai comer, uma caneta preta de tubo transparente. Não use canetas foscas, porque não pode, hein? Pelo amor de Deus, você estudou o ano todo, fez tudo direitinho, aí vai chegar, usar uma caneta que não pode? Não faça isso. E leve também a certeza de o que é seu não vai passar despercebido. Não vai. Não se ache pequeno, não se desespere, porque o que é seu, uma hora vai chegar. Pode não ser agora, mas vai chegar. E se você, como eu, já passou na faculdade, já está na faculdade, continue por curiosidade, por material de estudo. Talvez não vá fazer o Enem na sala, mas depois pega para ver como que foi, o que o Enem tá falando, porque é um reflexo do nosso futuro, como eu já disse, entendeu? Pega, vê qual é o tema da redação, que o tema da redação é sempre muito interessante. Vai ler, pensa como que você poderia fazer essa redação. Cara, eu tô super ansiosa, porque eu tô indo esse ano sem a obrigação, eu tô indo tranquila e tô indo muito por curiosidade. Eu quero realmente saber o que vai cair na redação, porque ano passado, de certo modo, eu acertei o tema da redação. Eu falei que eu queria muito o tema de arte. Eu comentei um vídeo sobre arte e caiu. Tá? O tema do ano passado foi a valorização das matrizes africanas. Um minutinho que eu vou pesquisar. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Cara, isso é total cultura, isso é total arte. E era exatamente o que eu queria. Então, o ambiente escolar que eu tava me impulsionou muito a pensar nos possíveis temas.
E como hoje eu não tô nesse total escolar, pensando nas possibilidades dos temas que podem cair, eu tô na curiosidade. Eu tô assim, o que pode cair? Ano passado falaram muito sobre desmatamento, garimpo ilegal, especularam sobre saúde. Então, ser arte causou um estranhamento entre os alunos, o pessoal que foi prestar o vestibular. Então, por isso que eu tava curiosa. Por isso que eu tô assim, e aí? Qual vai ser o tema desse ano? E querendo ou não, estudar é uma das formas mais silenciosas de esperança. Então, é acreditar que mesmo o mundo estando em ruínas, ainda vale a pena tentar compreender as palavras, as pessoas, o gesto, o mundo ao seu redor. E eu acho bonito que o estudo é uma forma de você resgatar o passado, tentar compreender o futuro e não se esquecer do presente. Que eu falei isso agora, pensando bem, é uma frase do livro sobre a brevidade da vida de Sêneca. Vou pegar aqui. Sabia, ó, Sêneca, nossa, adoro ele. É brevíssima e agitadíssima a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, esses infelizes percebem tardiamente que estiveram ocupados por tão longo tempo enquanto não faziam nada. Então, vão agir, entendeu? Pense no seu presente, pense no futuro que está próximo de você. Não se esqueça do passado para não repetir os mesmos erros. Nossa, esse livro é lindo, gente. Leiam. Porque quando você lê, relê, você revisa os sonhos, você tá salvando os pedaços do que um dia foi importante sem ao menos perceber. E se durante a prova ou algum dia você estiver pensando, nossa, tô cansado, ai, tô cheio de dúvidas, pense que em algum momento no passado houve um tempo em que você acreditou. Você acreditou que era possível, que você ia conseguir. E isso é o que te trouxe até aqui. É o que te trouxe, o que vem trazendo você até o momento do agora. Porque é sempre o agora, é sempre o momento de agora. E o Enem, no fim das contas, é apenas uma ponte. E o que realmente importa é o que você vai levar ao atravessar ela. Deu pra entender? Acho que deu pra entender. Então, gente, vá. Se tiver com medo, vá. Se tiver com dúvida, vá. Mas apenas vá. Faça a prova, leia a prova. Nossa, tá meio autoajuda, né? Esse vídeo. Não era pra entrar nesse caminho de autoajuda, não. Mas se entrou, né? Fazer o quê? Então vai dar tudo certo. Porque a vida não espera. Ela só acontece. As flores florescem. A chuva cai. As plantas caem. Então, vai fazer a prova que vai dar tudo certo. Então, continue estudando, continue lendo, não perca a sua rotina, porque a rotina é super importante. E é isso, gente. Boa prova, já deu tudo certo. Depois eu posso fazer outro vídeo falando sobre um pouquinho sobre as minhas impressões do Enem esse ano, sobre o tema. Enfim, beijo, boa prova, já deu tudo certo, vocês já passaram. O que for pra ser, será. Tchau, tchau!